Nosso assunto agora são os transtornos de ansiedade. Gente, 18 milhões de brasileiros têm algum tipo de transtorno. É como se todos os habitantes aqui da região metropolitana de São Paulo fossem diagnosticados com transtornos. O mais comum deles é a síndrome de pânico. O problema atinge 2 vezes mais mulheres que homens, de acordo aí com o Ministério da Saúde. E o que tem chamado muito a atenção é que crianças estão sendo diagnosticadas com transtornos de ansiedade. Para falar sobre esse assunto, o RSP recebeu hoje aqui no nosso estúdio a Daniela Massi. Ela é especialista em psicologia hospitalar. Oi, Daniela, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar falando sobre as crianças. Está chamando a atenção esse tipo de diagnóstico, transtornos de ansiedade em crianças? Exatamente. Boa tarde. Primeiro, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais do assunto, que é muito importante e, infelizmente, não tão divulgado. Hoje em dia é muito grande a quantidade de crianças com transtorno de ansiedade. Não apenas uma ansiedade, porque ansiedade, só vou dar uma explicação rápida. Ansiedade, medo são sentimentos comuns que todo mundo tem. O que diferencia se é algo normal ou se é algo patológico é a sua intensidade, o quanto isso interfere na sua rotina. Mas vamos começar explicando o que é ansiedade? Qual é um quadro típico de ansiedade? Típico de ansiedade, aquela pessoa que, o transtorno, que sofre por antecedência de alguma questão, que tem um medo inexplicado, que acha que vai acontecer alguma coisa que ela não vai ter o controle. Ansiedade de separação, que é de criança. Não consegue se separar dos pais porque acha que os pais vão morrer ou ela vai acontecer alguma coisa. Então, como um mecanismo de defesa, de proteção, eu ficando com eles... Não quer sair de casa? E não sai. Eu tenho uma paciente no consultório particular que ela só vai na escola e no inglês a mãe tem que ficar do lado de fora esperando. Que idade ela tem? Ela tem 8 anos. Ela não faz um passeio da escola, não fazia, agora ela faz. Ela não faz um passeio da escola, ela não ia em uma festa dos colegas, porque ela não separava deles. Então, você percebe isso em consultório particular e no serviço público também? Consultório particular, no serviço público e no hospital através do convênio. Então, isso não tem diferença com classe social. Todas as crianças, assim, elas estão tendo esse impacto porque os pais são ansiosos, os adultos são muito ansiosos, então a criança adquire esse comportamento dos pais. Copia, né? As crianças copiam o comportamento sem perceber, é algo inconsciente, mas ela copia aquele padrão de comportamento. Ela vai absorvendo aquela situação. Ela absorve, é esponja, né? Então, às vezes, um pai que fala um palavrão, a criança vai lá e repete, o pai fala, nossa, mas ele ainda até sabe empregar, é o comportamento de repetição. Então, esse é um ponto que faz com que as crianças desenvolvam cada vez mais. Outro ponto é, hoje em dia a criança não é mais aquela criança de antigamente. Não tem tempo de brincar, né? Que ia para a escola e brincava, e era criança. Não. Hoje em dia, ela tem que fazer inglês, ela tem que fazer um esporte, ela tem que fazer informática, ela tem que estar com a agenda cheia. Uma para competir no mercado e outra para não ficar sozinha em casa porque os pais trabalham. Então, é aquela cobrança de ter uma atividade atrás da outra, ela não tem tempo para brincar. E quando tem, assim, meia horinha para brincar. Até a brincadeira já é ansiosa, né? Tem hora para começar e terminar. Até a brincadeira. Ontem foi o dia que eu atendi essa minha paciente. Aí ela, está chegando o dia das crianças. Então, eu vou pedir esse brinquedo porque eu posso brincar com ele mais tempo. Ele não é um jogo demorado. Olha o que ela pensou. Ele não é um jogo demorado. Então, ele é um jogo rápido que dá para eu brincar 1 hora que eu tenho. Porque aí eu brinco com ele e jogo no computador. Então, até isso, quer dizer, ela está há 2 semanas falando do brinquedo do Dia das Crianças, que ela já vai ter pensou tempo de brincar. Com pouco tempo. E a síndrome de pânico, que acomete mais mulheres do que homens, Mais né? mulheres do que homens. Porque, assim, a mulher, ela acumula funções. Então, isso já gera uma ansiedade maior. Mulher se preocupa mais em detalhes que os homens. Então, assim, hoje em dia, realmente, a síndrome do pânico cresceu muito. O que é? Vamos diagnosticar também. Vamos dar o que é a síndrome de pânico. Vamos dar característica. Síndrome do pânico é assim, é um medo incontrolável que assim acomete subitamente a pessoa. Às vezes não tem um motivo para isso e ela acha que ou ela não vai dar conta daquilo ou que ela vai morrer. E aí ela tem que tipo de sintoma? Ela tem sudorese, ela tem tontura, taquicardia, às vezes ânsia de vômito, ou às vezes até chega realmente a vomitar, fortes dores de cabeça. E aí, assim, é o que eu falei, o medo é normal, todo mundo tem um medo de alguma coisa. É até bom ter medo, porque o medo nos protege, né? O medo nos motiva. Agora, quando esse medo ultrapassa essa normalidade, interfere na rotina, já é patológico. Tem tratamento? Tem cura?
Tem tratamento, tem controle. Com medicação? Com medicação e terapia, porque o que acontece? A medicação ela vai conter isso e a terapia vai realizar uma reeducação comportamental para você... Reorganizar a cabeça, os pensamentos... Para você lidar com esses sintomas, porque a síndrome do pânico ela vem seguida da agorafobia. Agorafobia Qual é a palavra? Agorafobia. Agorafobia. Medo de ter medo. Uhum. Então, após uma crise, a pessoa não está em crise, mas ela tem medo de voltar a ter aquele medo e ter a crise. Então, a medicação contém os sintomas da ansiedade, mas não adianta só a medicação, porque é a terapia que vai fazer essa reprogramação para ela retomar a rotina dela. 18 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno, como se toda a população da região metropolitana tivesse algum tipo de transtorno. Dá para dizer que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo? A gente pode dizer isso? Pode. Isso é algo, sim, pautável, porque é uma cobrança assim, muito grande. O que acontece? Muitos brasileiros ainda têm essa restrição de procurar ajuda, de reconhecer o seu sintoma como um problema psíquico. Então, o que acontece? Um diagnóstico de síndrome do pânico, ele demora para ser diagnosticado porque ele vai em vários outros profissionais. Pela taquicardia, pela sudorese, ele não acha que é algo psíquico. Ele vai num clínico, ele vai num cardiologista, porque ele acha que é alguma outra doença. Para fechar, você falou em buscar tratamento. Tem tratamento no Sistema Único de Saúde? Tem tratamento particular? A câmera 1 é sua? Qual é a dica para quem está em casa e se viu aí nessa situação? Na verdade, assim, tratamento público existe, só que ele não é tão funcional porque a fila de espera é muito grande. Então, o que eu oriento? Identificou algum dos sintomas que a gente comentou aqui? Procura uma psicóloga. Tem vários tipos de profissionais particular, conveniado. Se você não tem condições financeiras, vai em qualquer faculdade de psicologia, a grande maioria tem o serviço gratuito, que é feito como hospital-escola. É feito com os alunos, supervisionado pelos professores. Aí você recebe um diagnóstico muito mais rápido do que você ficar na fila de um hospital público. Maravilha, com essa bela dica que eu agradeço aqui a participação da Daniela. Obrigada, boa tarde para você, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.